Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Eu vou aproveitar que o próximo mês é de férias e eu gostaria de sugerir a vocês um livro que eu li, eu achei bem legal e acho que é propício para essa época. É Os Livros da Selva, Contos de Mowgli e Outras Histórias, do escritor inglês Rudyard Kipling. O Livro das Selvas recentemente se transformou num filme da Disney. Quem assistiu falou para mim que está muito legal, vale muito a pena assistir o filme. Por ocasião, eu acho, desse grande lançamento, algumas editoras, a Companhia das Letras também lançou uma edição de Os Livros da Selva, mas eu preferi comprar essa aqui da editora Zahar. Quem acompanha o meu canal e sempre assiste meus vídeos, eu já resenhei vários livros da Zahar. Eu gosto muito dessas edições porque elas são comentadas, elas são ilustradas, ela vem com uma introdução e uma apresentação. Então elas são muito bem realizadas. Essa aqui não é diferente. Antes de eu falar sobre essa obra, eu vou mostrar para vocês o livro. Ele segue o padrão de qualidade da edição aqui nessa ilustração. A gente já entra dentro do clima das histórias do Kipling. Nós vemos aqui esses dois olhos que estão escondidos, remete a uma das personagens das histórias do Mowgli, a Pantera Bagheera. Então, para a gente já começar a entrar no clima da Índia, com seus mistérios, com notas do Alexandre Barbosa de Souza, com a colaboração do Rodrigo Lacerda. O Lacerda, ele sempre faz apresentações muito interessantes em outras edições da Zahar, tais como 21 Mil Léguas Submarinas, do Jules Verne. E além disso, essa edição aqui, ela contém 28 ilustrações do J.L. Kipling, que é o pai do autor, com o W.H. Drake. Bom, então aqui a gente tem o sumário, podem ver mais uma edição super caprichada da Zahar. A edição aqui, ela está com texto integral e ela é completa, porque ela contém os dois livros da selva do autor. A apresentação é muito legal também. Aqui, deixa eu mostrar mais para vocês ficarem com vontade de adquirir, porque vale muito a pena você ter na sua biblioteca. É uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Ela pode ter um apelo infanto-juvenil, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui mais uma ilustração. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Aqui mais uma. Deixa eu ver. Aqui outra. Aqui no cantinho, aqui mais uma. Aqui outra. As ilustrações desse livro são muito bonitas, são muito bem realizadas. É um trabalho gráfico da Zahar primoroso, a diagramação é ótima, é muito fácil de ser lido, é uma leitura assim que não vai cansar, porque as páginas são amarelas. Enfim, vou falar um pouco sobre o autor e sobre essa obra. O Rudyard Kipling, ele nasceu na Índia, mas ele era filho de ingleses que estavam morando lá. O pai dele era artista gráfico e a mãe era uma bailarina. Então ele viveu na Índia, na capital da Índia. Antigamente era chamada de Bombaim e depois se tornou Mumbai, que atualmente é o nome oficial. E quando ele tinha 24 anos, ele retornou para a Inglaterra. E depois ele nunca mais voltou para a Índia. O Kipling, ele é bastante conhecido
por Os Livros da Selva. É considerada a sua principal obra, mas ele escreveu vários relatos jornalísticos, ele visitou a África, ele morou algum tempo nos Estados Unidos, ele se casou com uma norte-americana, ele praticamente viajou o mundo inteiro. E ele escreveu uma autobiografia também. Eu achei essa introdução muito legal, mas como eu vou dizer uma coisa que eu já disse nos outros vídeos anteriores, eu sempre deixo para ler a introdução depois de terminar a leitura de todos os contos, porque eu acho que é uma leitura complementar e às vezes eu fico com um pouco de receio de ter spoiler e estragar o prazer da leitura. Quem já viu. Bom, Os Livros da Selva. Os Livros da Selva, foi a primeira vez que eu tive contato com essa obra do Kipling. É uma coletânea de contos, são vários contos. A maioria deles são protagonizados pelo Mowgli, o Menino Lobo, que é uma das principais criações do Kipling. E é muito interessante a maneira como o Kipling ele vai narrar as aventuras do Mowgli. Porque, sem querer dar spoiler, o Mowgli é um menino, ele é raptado por um tigre quando ele é bebê e levado para a selva. E aí ele vai ser salvo por um casal de lobos e vai ser criado como se fosse um outro animal. E a partir das aventuras do Mowgli, nós vamos ter contatos com outros personagens. De certa maneira, o Kipling, nas suas narrativas, ele vai dar muitos ensinamentos sobre a preservação da natureza, o relacionamento entre o homem e os animais. Então a gente vê que o Livro das Selvas ele foi publicado na Inglaterra no final do século, século XIX, 1891. Então a gente vê que o Kipling é um autor bastante moderno para sua época. A gente vê nos textos dele que sobressai uma preocupação ecológica, sobre a vida selvagem, sobre a flora. O autor deixa transparecer nos contos do Mowgli essa preocupação. Muita gente pode me perguntar, mas Alessandro, isso aqui não é uma leitura infanto-juvenil? Eu não vou dizer que não seja, ela é, mas quem é um leitor mais experimentado vai perceber que existem muitos temas interessantes que o Kipling aborda nos Livros da Selva. Durante muito tempo, isso é comentado também na apresentação feita pelo Alexandre Barbosa e o Rodrigo Lacerda, o Kipling foi considerado um autor imperialista, ou seja, ele fazia propaganda do Império Britânico. Muitos acusaram ele de ser racista na forma como ele retrata os indianos, aquela visão do colonizador sobre a Índia. Lendo atentamente os contos do Mowgli e também depois analisando a introdução do Lacerda e do Barbosa, nós vamos perceber que não é bem assim, tá? A gente pode dizer que existe uma abordagem até mesmo com relação ao imperialismo nas narrativas do Kipling, mas ele é um autor que a visão que eu tive sobre ele é que a preocupação do Kipling com relação à Índia era o seu desenvolvimento. Alguns contos do Mowgli que se passam justamente no ambiente selvagem da selva, ele fala das inundações, das grandes secas. Então, me parece que o Kipling ele queria que a Inglaterra, que o Império Britânico, no seu processo de colonização, trouxesse progresso à Índia, desse melhores condições de vida para os indianos. É muito interessante porque o Kipling, nas narrativas do Mowgli, ele mostra um fascínio pela cultura indiana, pelos locais, pela própria história, pelos ambientes exóticos da Índia. Tem uma história do Mowgli que se passa numa cidade perdida. E o autor assim
que descreve de uma forma muito rica todas as regiões, todos os costumes, o modo de vida dos aldeões da Índia. É muito legal para quem quer conhecer mais sobre a cultura indiana. Esse livro aqui, para mim, me parece ser uma obra fundamental, porque o Kipling vai mergulhar nela, vai mostrar tudo aquilo que acontece, os mitos da Índia. É muito interessante também o aspecto metaficcional dos contos do Mowgli, porque o próprio Mowgli, personagens, os amigos dele, que são todos animais da selva, eles vão contar histórias sobre o surgimento da escuridão, sobre o surgimento do mundo. Então esse aspecto é muito interessante e muito curioso. Também nós vemos que essa antropomorfização, ou seja, esses animais que se comportam como pessoas humanas e cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, o urso, ele é meio preguiçoso, a cobra cá, ela é astuta, a bagueira, que é a pantera, ela é sábia, ela dá conselhos para o Mowgli. O tigre, Shere Khan, ele é um animal predador e ele quer matar o Mowgli, e através dele nós vemos a maneira como o Kipling ele trata justamente essa relação entre o homem e a natureza, porque o Shere Khan fala que o homem é o bicho mais perigoso e mais traiçoeiro que existe. Então nós vemos que também o Kipling é muito crítico com relação à forma como ele enxerga o ser humano. E até mesmo o próprio Império Britânico. Tem contos aqui que, por exemplo, existe um conto muito interessante, Os Agentes Funerários. Esse conto é muito interessante. Esses agentes funerários, que são jacarés, são animais predadores que vivem de restos de cadáveres, eles vão contar que houve justamente um conflito armado ali, que envolve ingleses e indianos, que houve muitos mortos, e aí eles vão falar que se banquetearam com isso. Tem um outro conto aqui, eu não sabia, não tem só contos protagonizados pelo Mowgli, tem outros contos, que é chamado A Foca Branca, que o Kipling ele vai descrever a matança de focas em determinado lugar e a tentativa de uma delas de encontrar um lugar pacífico onde o grupo de focas possa conseguir sobreviver. Enfim, eu acho que apesar desse apelo infanto-juvenil, o Kipling fala de temas assim muito importantes e bastante atuais, por exemplo, com relação à preservação da fauna, da flora, das selvas. Como eu disse, ele foi um autor moderno, ele tem esse enfoque na ecologia. E eu achei isso muito interessante. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem simples, ele não é um autor rebuscado, e eu pretendo ler outras obras dele, outros contos do Kipling, porque eu acho que ele é um autor muito interessante. Ele está sendo, infelizmente, um pouco esquecido. Ele só é conhecido realmente pelos livros da selva, que é um livro que vale muito a pena ser lido, principalmente agora, quando começam as férias. Você senta, você vai realmente se sentir como se estivesse na Índia, com seus mistérios, com a sua cultura fascinante. Enfim, recomendo muito a leitura de Os Livros da Selva. Tá certo, gente? Então essa foi a minha sugestão. Se você gostou do meu vídeo, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais. Eu também estou aberto a novas sugestões e críticas, fiquem à vontade. Então, até mais com novos comentários.